Este é o canal Direito e Forró, eu sou o professor Celino Carvalho e quero tratar com vocês hoje de um tema que está na ordem do dia, que é a intervenção militar constitucional. Tema que tem gerado preocupação em muitas pessoas. Antes eu peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Para a gente se contextualizar, vamos recordar que no mês de junho do ano de 2013 ocorreram aquelas grandes manifestações populares no Brasil. Tiveram como motivação aumento de 20% no preço da tarifa de transporte coletivo na cidade de São Paulo. A partir dali surgiram novos movimentos populares no Brasil. MBL, Vem Pra Rua, Nas Ruas, e esses movimentos acabaram exercendo uma pressão muito forte e teve como consequência o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Já no meio daquelas manifestações apareciam pessoas carregando cartazes e faixas pedindo uma intervenção militar para fechar o Supremo, fechar o Congresso Nacional, e diziam que essa intervenção seria constitucional, porque tinham por base o artigo 142 da Constituição Federal. Agora, mais recentemente, já na gestão do presidente da República e mais especificamente durante agora o combate à Covid-19, que acabou gerando disputa entre a presidência da República, os governadores e os prefeitos, todos lembram, sabem disso, começaram a ocorrer manifestações, carreatas e as pessoas pedindo com muita ênfase uma intervenção militar, fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao Supremo, a reivindicação é ainda mais contundente, porque o Supremo tomou algumas medidas, algumas decisões que contrariaram os interesses, as políticas do presidente da República. O próprio presidente, naquela reunião ministerial famosa, que foi publicada por autorização do ministro Celso de Mello, cogitou a possibilidade de utilizar o artigo 142 da Constituição para justificar uma possível intervenção militar no âmbito de atuação dos outros poderes. Por entender, por exemplo, que o Supremo está interferindo no seu espaço, na sua competência, no âmbito da sua competência, da competência do presidente da República. Recentemente, agora dia 28 de maio, um jurista famoso, um professor, um grande advogado chamado Ives Gandra Martins, publicou um artigo no principal site jurídico do país, que é o Conjur, e neste artigo ele sustenta a possibilidade desta intervenção, com base no artigo 142, desde que um poder esteja interferindo na área de atuação, no espaço de atuação de outro poder, dizendo inclusive que as Forças Armadas têm o papel de poder moderador. Acontece que o poder moderador existiu na primeira Constituição brasileira, estava prevista, que é de 1824, a Constituição do Império, que vigorou até a proclamação da República. Ela foi revogada e desapareceu o poder moderador, que era exercido pelo imperador. Para piorar a situação, agora segunda-feira, 1º de junho, o Procurador-Geral da República sustenta também que, com base no artigo 142, as Forças Armadas são garantidoras da Constituição Federal. Tem esse papel de garante da Constituição Federal. A OAB encomendou um parecer que foi divulgado dia 3, em que o advogado parecerista sustenta o contrário. Diz que não, que as Forças Armadas não têm esse papel, que isso cabe ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da OAB chega a dizer numa entrevista que o Poder Judiciário é o poder maior. Por isso cabe ao Supremo o papel de guardião da Constituição. Ainda ontem, dia 4, o presidente da Câmara dos Deputados divulgou um parecer da assessoria jurídica da Câmara sustentando a mesma coisa, que não é possível, com base nem no artigo 142 e nem em qualquer outro da Constituição Federal, uma intervenção militar no âmbito dos três poderes. Mas, afinal de contas, pode ou não pode? É isso que eu quero deixar claro para vocês, para que não paire nenhuma dúvida sobre isso. Vejam, ninguém falava disso até recentemente, a Constituição já tem mais de 30 anos, ela é de 88 e ninguém tratava disso, ninguém falava disso. Agora é que isso aparece. Para a gente entender, vamos ver quais são os poderes da República. O que diz a Constituição sobre os poderes?
São 3 os poderes da República que devem atuar de forma harmônica e independente. Artigo 2º da Constituição. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E é nessa ordem. Primeiro o Legislativo. Por quê? Porque é quem faz as leis. E todos se submetem à lei. E o Legislativo faz a lei nos limites da Constituição. Lembrem disso. O Estado Constitucional. O Executivo atua nos limites da lei. Não pode agir nunca fora da lei. Nunca. O Judiciário aplica a lei, interpreta quando os conflitos surgem. Eu acho que estou certo, você acha que está certo. E quem é que vai dizer quem é que está certo ou errado? O Poder Judiciário. É aquele que interpreta e dá a palavra final sobre o sentido da lei. Pois bem, a Constituição está acima de tudo. Isso eu já expliquei para vocês. Quem é que é o guardião da Constituição? É o Poder Judiciário. E qual é o órgão encarregado disso, nos termos da Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Não são as Forças Armadas. Isso está previsto no artigo 102 da Constituição. O texto diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Claro, assim. Por que principalmente? Porque o Supremo tem outras funções. Por exemplo, julga o presidente da República em crimes comuns, julga os ministros de Estado, mas a função principal, primeira do Supremo é a guarda da Constituição, é a garantia da força da Constituição. Ponto. E as Forças Armadas? O que diz o artigo 142? Olha só, diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições permanentes da República, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, tendo como chefe supremo o presidente da República, cabendo-lhe, vejam bem, aqui está a função das Forças Armadas: a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes, a defesa da lei e da ordem. Então vamos compreender isso. Primeiro, a Aeronáutica, a Marinha e o Exército, esses 3 grupos, esses 3 órgãos, formam as Forças Armadas. E as Forças Armadas são uma instituição permanente. O que significa isso? Significa que elas são instituições do Estado, porque o Estado é permanente. Elas não servem ao governo, A ou B, muito embora estejam sob o comando do presidente da República, porque, claro, tem que ter um chefe, mas elas servem ao Estado. Os governos são transitórios, os governos passam. A cada 4 anos, nós elegemos o presidente da República, o governador, o prefeito, não é assim? Depois eles vão embora, termina o mandato e eles vão embora. O governo é transitório, já o Estado é permanente. E as Forças Armadas, portanto, são uma instituição de Estado, não servem a governo, mas ao Estado. Ponto. Estão sob o poder do presidente da República, sob a autoridade, do presidente da República, que é o chefe do Executivo. Portanto, estão ligadas ao poder executivo. E tem por função a defesa da pátria. O que é a defesa da pátria? É defender o Brasil contra a ingerência de outro país. Nós somos um país soberano, os outros países também são soberanos. Nós não podemos invadir a soberania de outro país. Eles também não podem invadir a nossa soberania. O nosso espaço aéreo, as nossas águas, o nosso espaço marítimo, o nosso território. Tudo isso tem que ser defendido. E esta missão nobre cabe às nossas Forças Armadas. Elas são extremamente importantes. E mais ainda, cabe a elas a garantia dos poderes constitucionais. Agora, é aqui que está o X da questão. A garantia dos poderes constitucionais não é a mesma coisa que a garantia da Constituição, da força da Constituição. A garantia da Constituição cabe ao Supremo Tribunal Federal, acabei de demonstrar para vocês.
Às Forças Armadas cabe a garantia de funcionamento dos poderes da República, inclusive do Poder Judiciário e do próprio Supremo Tribunal Federal, que integra o Poder Judiciário. Vejam que são coisas diferentes. Uma coisa é interpretar a Constituição e guardar, velar, zelar, garantir, proteger a Constituição. Isso é uma coisa. E quem faz isso é o Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é garantir o funcionamento dos poderes da República, para que eles desempenhem cada um a sua função. E aqui sim é a função das Forças Armadas. E mais, o Poder Judiciário não é um poder mais importante do que o outro. Todos os poderes são igualmente importantes. O presidente da OAB equivocou-se aqui. Todos os poderes são igualmente importantes. Cada um tem o seu espaço de atribuição. Mas quando foge desse espaço, passando por cima da Constituição, o Supremo vem e enquadra. Mas o próprio Supremo não pode passar por cima da Constituição. Senão, não seria um Estado constitucional. E se as Forças Armadas estão sob o comando da Presidência da República e elas podem, inclusive, fechar os outros poderes, então o presidente da República pode tudo. E aí nós somos um Estado absolutista e não um Estado de direito, em que todo o poder é limitado pela Constituição. Perceberam? Ou seja, se um dia tiver um movimento querendo invadir o Supremo Tribunal Federal, prender os ministros, enfim, quem tem que vir em socorro para evitar que socorra? As Forças Armadas. Isso é garantir o funcionamento do Supremo. Se um dia a Câmara vai aprovar um projeto ou uma emenda constitucional e ocorre um tumulto, os movimentos sociais são contra e tudo mais, a Câmara, o Congresso vai parar de funcionar? Não. As Forças Armadas podem ser chamadas para fazer funcionar. Se um dia o presidente da República estiver impedido porque cercaram o palácio e ele não pode ir lá exercer o seu mandato, sua função de dirigir o país, de administrar, as Forças Armadas podem ser chamadas para vir tirar todo mundo e dizer não, deixa o presidente trabalhar. Se ele fizer alguma coisa fora dos limites, o Supremo vem e faz o controle de constitucionalidade. Simples assim. Perceberam que não tem segredo. Recentemente saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo, no UOL também, dizendo que este artigo 142 é ambíguo, que ele foi colocado na Constituição por pressão, na época, lobby das Forças Armadas e gera toda essa confusão. Não tem nada de confusão nisso. É tudo muito claro. São 3 poderes. A um dos poderes, que é o Judiciário, cabe a guarda da Constituição através do Supremo Tribunal Federal, e às Forças Armadas cabe garantir o funcionamento de todos os poderes quando eles estiverem sendo ameaçados de alguma forma. Portanto, é o contrário do que está ocorrendo, pessoal. O que está ocorrendo é disputa de poder, é vontade de poder. E aí fazem essa confusão semântica, mudam o significado das palavras. Vejam, o texto é claro, mas eu atribuo a ele outro significado e eu espalho isso através das fake news e as pessoas passam a acreditar. E aí o país não tem paz, fica essa confusão toda. E onde é que nós vamos parar? Tudo isso em nome do poder. Para fechar, não há possibilidade, nos termos da Constituição, de uma intervenção militar. Isso é proibido e isso é inconstitucional se isso vier a ocorrer. O próprio Supremo terá que evitar que isso ocorra. Isso é função do Supremo Tribunal Federal. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês, peço que deixem seu like, não esqueçam, compartilhem, se inscrevam. E eu gostaria de deixar uma música muito legal para vocês, O Filho do Dono, Trúcio Amorim, uma música muito linda. E também gostaria de pedir a vocês que não esqueçam que vidas negras importam. Obrigado e até no próximo encontro. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas eu tenho culpa porque sou filho do dono.